Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos para mais um encontro pontual da nossa comunidade, com vocês que nos acompanham pela TV Cultura ou pelos meios de comunicação, de YouTube e assim por diante. No encontro passado, nós falávamos sobre a palavra de Deus na nossa caminhada e eu dizia a necessidade que o cristão tem de conhecer a palavra de Deus, de saber que a palavra de Deus nos ilumina na nossa caminhada. Por isso nós, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos entender que a palavra de Deus não é uma receita para ser seguida como passo a passo, né? Como a gente vai fazer um bolo, pegue 3 ovos, pegue farinha, pegue açúcar. Não é isso. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser rezada e a partir desses passos nós colocamos ela em prática. Porque muitas vezes tem pessoas que são fundamentalistas, pegam a palavra de Deus e dizem, não, porque é isso, isso e isso, né? Porque está escrito na Bíblia. E se esquecem de que é necessário ter uma interpretação. Só que essa interpretação ela precisa ser cuidadosa. Não é também abrir a Bíblia, ler e sair falando aquilo que você pensa. A gente tem que ter bem claro que existe aquilo que a igreja ensina, o que os santos falaram, o que o magistério disse. Mas eu disse uma coisa muito importante no encontro passado e que a igreja tem insistido muito, que é a leitura orante da palavra ou a Lexio Divina. Mas vocês vão dizer, mas o que é isso, né? Tanto tem se falado, nos grupos de reflexão também se falou muito, mas como se faz? E eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é uma coisa muito simples. Primeiro de tudo, você precisa ter a sua palavra de Deus. Aqui eu tenho a Bíblia Sagrada da CNBB, mas você pode ter qualquer Bíblia na sua casa, né? Não é porque o Frei tem essa que você precisa ter essa. Você, primeiro de tudo, precisa ter a palavra de Deus nas suas mãos. Posso fazer pelo celular? Pode, eu sei que muitos de vocês têm o celular na mão, né? É muito mais prático hoje, mas eu digo para vocês o seguinte, no celular a gente sempre vai ter aquela tentação de, quando está lendo a palavra de Deus, chegou uma notificação, mensagem no WhatsApp, mensagem no Facebook, mensagem no Snapchat e assim por diante. E às vezes a gente vai se esquecer, né, de concentrar na palavra de Deus e acaba se levando pela tecnologia. Então eu recomendo mesmo que tenha Bíblia. Outra coisa, não tenha medo de riscar sua Bíblia, de passar um marca-texto, de fazer anotações, tá? Porque Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada, mas ela é o nosso material de estudo, conhecimento, de amor por Deus. Essa minha Bíblia, ela tá novinha, ainda não tem muita coisa escrita, porque como nós trocamos todas as Bíblias da catequese, todas as crianças usam a mesma Bíblia, igualzinha hoje, eu também quis trocar para a gente falar na mesma linguagem. Mas a minha primeira Bíblia, que já está velhinha, surrada, coitada, né? É anotada, é escrita, ela é... Porque ela foi o material que eu usei para conhecer e entender um pouco mais sobre a vontade do Senhor. Então, primeiro passo, ter a Bíblia. Segundo passo, a gente se retirar, a gente ficar num lugar tranquilo da nossa casa, né, num lugar de silêncio, um momento em que a gente consiga sentar e ler a palavra de Deus. Você vai escolher um texto, principalmente é melhor, recomendo sempre do Novo Testamento, dos Evangelhos. Você senta ali e escolhe um capítulo para ler. Escolhido esse capítulo, leia ele uma vez. Lê uma vez, leia a segunda, leia a terceira, leia a quarta. Se for preciso ler 5 vezes o mesmo texto, leia. Porque conforme nós vamos lendo, nós vamos assimilando. E aquilo que a gente leu 1, leu 2, leu 3, chega um momento que nós não precisamos mais ler, porque ele já está gravado na nossa consciência. Não estou falando de decorar, estou falando de nós termos uma comunhão com o texto, que nós conseguimos fechar os nossos olhos e imaginar toda a cena. Jesus andando por Cafarnaum, Jesus conversando com a samaritana e assim por diante. Então a leitura deve ser uma leitura não só mas uma leitura em que a gente repita 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Feito essa leitura, esse primeiro momento de nos encontrarmos com o Senhor, é o momento de nós meditarmos. Meditar o que o texto, né, significava naquele contexto.
o que o texto estava realizando para aquelas pessoas naquelas situações. A gente se pergunta, a gente tenta responder essas perguntas, a gente imagina as pessoas, a alegria, a tristeza, né? A gente consegue imaginar Jesus Cristo ali agindo. Terceira coisa que depois nós precisamos fazer é a contemplação. E o que é a contemplação? É a gente contemplar mesmo, fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que nós temos recebido, por tudo aquilo que nós lemos, pela nossa meditação. Então nós vamos rezando e na oração nós vamos assumindo os compromissos que o texto nos diz. Então a gente lê, a gente medita, a gente reza e nessa oração a gente já se compromete com o Senhor na necessidade de uma mudança de vida, de um comprometimento maior com os irmãos e depois nós vamos chegando ao ponto de que nós vamos para a missão. Pegar aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus, aquilo que nós meditamos, aquilo que nós contemplamos e oramos e colocamos em prática. Se nós percorrermos esse caminho, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos sair daquelas interpretações erradas, no que as pessoas dizem, não, porque está na Bíblia tem que ser assim e assado. Não, a Bíblia ela precisa ser lida com os olhos da fé. Senão a gente pega aquela passagem bíblica que diz, se teu olho te leva a pecar, arranca, tua mão arranca, e assim por diante. E não é isso. Nós precisamos sempre ter a palavra de Deus como um caminho, né? Um caminho leve, um caminho suave, um caminho de amor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa quarentena, vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar a nossa casa e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus sempre conduza vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.